Oi, pessoal, tudo bem? Vamos resolver algumas questões de língua portuguesa? Lembrando que na prova serão 10 questões de língua portuguesa e não pode zerar, pelo amor de Deus. Quanto à sua predicação, o verbo empregado na oração, a produção em massa na época era prioritária? O verbo que a gente tem aqui é o verbo ser, conjugado no pretérito imperfeito. O verbo ser, ele é um verbo de ligação. Ele funciona apenas para fazer a ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. A banca, ela costuma fazer questões sobre predicativo do sujeito. Então, se tiver alguma questão sobre predicativo do sujeito, vocês encontram ali o verbo de ligação que o termo sucessor já vai indicar para vocês que é o predicativo do sujeito, beleza? As lacunas do segundo parágrafo são correta e respectivamente preenchidas com qualidade de vida pode ser entendida como algo resultante da da combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos, capaz de gerar motivação e satisfação ao indivíduo pertencente a uma organização. Vocês lembram, pessoal, que na frente de numeral a gente não utiliza crase, a gente só utiliza crase na frente de numeral quando a gente tem uma hora exata. Então, aqui na frente desse numeral 1, a gente não utiliza crase. Lembrem-se disso. Essa preocupação com o modo de produção versus a qualidade de vida do trabalhador teve início nos Estados Unidos devido a. Pessoal, toda vez que vocês encontrarem devido, graças a, junto a, vocês terão uma locução predicativa. Então, toda vez que vocês encontrarem a palavrinha devido a, graças a, então vocês terão a crase ali, beleza? Então, a nossa alternativa aqui é a letra D. Quantos encontros consonantais ocorrem em descontentamento? Pessoal, o encontro consonantal, ele ocorre apenas com o encontro de duas consoantes, mas quando você consegue ouvir o som das duas consoantes. Por exemplo, aqui, descontentamento. Você ouve o som do S e você ouve o som do C. Descontentamento. Essas outras aqui, ó, que tá aqui, o N e o T, nessa daqui não é encontro consonantal. Por quê? Porque a gente tem aqui o fonema em, ó, o fonema em, que na fonética ele é representado assim. É um fonema nasal. Não sei se dá para ver direito, mas ele é o em, é um fonema nasal. E ele tem esse encontro aqui da letra E com a letra N, mas quando a gente vai pronunciar, a gente só ouve o em. Então, aqui a gente não tem encontro consonantal por isso, entendeu? Quando vocês forem procurar um encontro consonantal, vocês percebem se vocês estão conseguindo ouvir o som das duas consoantes. Igual aqui, descontentamento, beleza? Então, a gente tem aqui só um encontro consonantal. As vírgulas em destaque na linha 28 foram utilizadas para separar Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica, e por Henry Ford, criador da empresa Ford, impulsionador da produção, e continua o texto.
O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um aposto. Lembra que o aposto ele serve para explicar o termo antecedente e ele pode ser retirado porque ele é um termo acessório. Frederick Taylor e por Henry Ford. A frase está no contexto do texto, né? Mas a gente consegue retirar. Esse aqui, a explicação de quem é Taylor, a gente consegue retirar. A gente poderia continuar o texto normalmente, não causaria nenhum efeito de sentido. Então, para saber se é o aposto, a gente sabe que ele está explicando o termo anterior e que a gente também consegue retirar da nossa oração, beleza? Assinale a alternativa que indica a correta função sintática do termo sublinhado. No trecho a seguir, passado, presente e futuro se misturam sempre em um constante direcionar de nossas vidas. A gente tem aqui um termo aqui sublinhado, que ele é um termo que poderia ser retirado. Lembra que eu expliquei para vocês que se vocês conseguirem entender que quando a gente consegue retirar um termo é porque ele é um termo acessório? Então, por aí a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Ó, passado, presente e futuro se misturam sempre. A gente tem aí uma oração completa. Então, a gente consegue retirar. Então, a gente já elimina aqui objeto e complemento nominal, que são termos integrantes. Se vocês ficarem em dúvida em relação a isso, assistem o vídeo anterior que tem de língua portuguesa, que eu explico para vocês como a gente identifica esses termos integrantes e acessórios, porque nele a gente já consegue eliminar quando a gente fica em dúvida, ainda mais língua portuguesa. Então, aqui, predicativo de sujeito. A gente sabe que predicativo de sujeito, ele vem depois de um verbo de ligação, que não é o caso. Misturam, ele é um verbo transitivo, direto. Ele não é um verbo de ligação, então essa alternativa aqui também não atende à função do termo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um adjunto adverbial, que é o quê? O adjunto adverbial, ele é ligado, ó, ao advérbio aqui, sempre. E ele pode o quê? Ele pode ser retirado, entendeu? Por isso que é muito bom vocês assistirem o vídeo anterior, se vocês ainda não assistiram, para vocês conseguirem identificar os termos integrantes e os termos acessórios. Eu acredito que seja mais fácil assim para conseguir resolver as questões de português do que vocês tentarem decorar termo por termo, porque o português é muito extenso e acaba confundindo um pouco, beleza? Considere as afirmações abaixo, no trecho, sobre o trecho. Esse imunizante usa técnica de vírus atenuado contra a dengue, utilizando vírus enfraquecidos que induzem a produção de anticorpos sem causar a doença e com poucas reações adversas. Assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Esse é um pronome demonstrativo? Sim. Esse, aquele, este. Contra é uma preposição? Sim, é uma preposição. Contra, uma preposição que indica uma oposição. Doença é um substantivo comum? Aí aqui que pode acabar gerando dúvida, né? Porque doença é um substantivo, mas é um substantivo comum? Não, o substantivo comum ele dá nome aos seres e doença é algo abstrato, a gente não consegue ver.
A gente sente, né? Mas não consegue ver. Então a gente tem aqui um substantivo abstrato. Beleza? Então essa daqui é falsa. Alternativa letra D. Sobre a palavra enfraquecidos, é correto afirmar que. Olha, pessoal, essa pergunta aqui sobre fonemas. Lembra que eu expliquei aquela sobre encontro consonantal? Os fonemas, eles representam os sons das letras. Então aqui a gente tem duas letras, ó. A gente tem a letra E e a gente tem a letra N, mas a gente só tem um som que é o som em, ó, que ele é assim, em, em, fra, que, ó. Aqui também, mesma coisa. A gente tem duas letras aqui, a letra Q e a letra U, mas a gente só tem o som do que ele é representado pelo K. Então a gente tem aqui como se fosse um fonema, ó, um fonema. O Fra, a gente ouve as três letras, então aqui a gente tem as três letras do Fra, mais um fonema aqui, então vai dar um, mais três, quatro, cinco, quecidos, e-cidos. Aqui a gente ouve o som de todos. Então a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, porque esses dois valem um, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente tem 11 fonemas, beleza? Essa questão sobre fonemas sempre cai nas provas da Fundatec. A maioria que eu encontrei tinha pelo menos uma questão sobre fonemas. Quando não tem sobre fonemas, eles colocam aquela sobre encontros consonantais, que é parecido também ali na hora de você verificar, beleza? A diferença é que lá a gente vai ver o encontro de consoantes e que precisa ouvir o som das consoantes. Aqui não, aqui a gente tem que saber mesmo identificar os fonemas para a gente conseguir fazer essa conta, porque eles podem colocar uma palavra lá, por exemplo, a palavra, deixa eu ver, ó, a gente pode, por exemplo, aqui, a palavra táxi. É ruim de escrever com esse negócio, mas só para vocês entenderem, ó. A palavra táxi. A gente tem aqui quatro letras, ó. Quatro letras. E fonema, que é o som, a gente tem, ó, tá, a gente tem o som do T, o som do A, que, si. A gente tem aqui dois sons, ó. A gente tem uma letra, mas a gente tem o som do K e o som do S. Tá vendo? Esse aqui é o contrário. Esse aqui a gente tem quatro letras, mas a gente tem cinco fonemas. Deu para entender, pessoal? É bom fazer alguns exercícios sobre fonemas, porque sempre tem uma questão ou outra sobre isso. No trecho, todas as outras formas de ajudar a combater o mosquito e, portanto, a transmissão da dengue. Ah, tá, no texto, é um recorte do texto, né? A expressão sublinhada tem função de. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar o nosso verbo. O verbo aqui, combater. Todas as outras formas de ajudar a combater. Combater é um verbo transitivo. O mosquito e, portanto, se a gente tira essa palavra aqui, o mosquito, ela falta alguma coisa? Vamos ver. Todas as outras formas de ajudar a combater e, portanto, fica faltando alguma coisa, né?
Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem um termo integrante que não pode ser retirado. Agente da passiva pode ser retirado. Ah, não, agente da passiva nem tem nada a ver com isso aqui. Agente da passiva nem tem nada a ver com essa função sintática. Adjunto adverbial pode ser retirado, é um termo acessório, então a gente já vai eliminando por aí, beleza? Essa questão aqui, quando a gente tem o verbo transitivo direto, o que que o verbo transitivo direto pede? Ele pede o complemento, que é o nosso, não vai confundir, pessoal. O complemento é o nosso objeto direto. O complemento do verbo transitivo direto é o nosso objeto direto. O complemento do verbo transitivo indireto é o nosso objeto indireto. O complemento nominal, ele é. Ah, dá até para fazer aqui para vocês entenderem. O complemento nominal, ele é para complementar o nome. Por exemplo, aqui a gente tem mosquito. Aí, se eu colocasse aqui, da dengue, ó, da dengue. Esse aqui da dengue é um complemento do nome mosquito, entendeu? Eu posso dizer assim: vamos combater o mosquito. Tá, mas qual mosquito, né? Então, o mosquito da dengue, ele é um complemento desse nome, entendeu? Só para vocês não confundirem na hora da prova, porque vocês, primeira coisa que vocês vão fazer, procurar o verbo para ver se é um verbo de ligação, para ver se é um verbo transitivo, para ver se é um verbo intransitivo, para vocês entenderem o que a banca está pedindo, beleza? Pessoal, antes de explicar para vocês sobre essa questão aqui, eu vou falar bem rapidinho sobre as orações coordenadas e orações subordinadas. As orações coordenadas, elas são orações que elas não têm função sintática, ou seja, uma não depende da outra para ter sentido completo. Então, aqui, quando eu digo o dia está lindo, eu tenho uma oração completa, o dia está lindo. Eu não dependo de outra oração para que ela tenha um sentido completo. Nas orações coordenadas, a gente utiliza a vírgula para separar, e nas orações coordenadas assindéticas, a gente não tem conjunção. Já nas orações coordenadas sindéticas, a gente tem as conjunções, que lá no material tem todas as conjunções das orações coordenadas sindéticas, beleza? As orações subordinadas, elas são orações que exercem função sintática. Por exemplo, uma depende da outra. Se eu disser aqui, por exemplo, vamos precisar. Vamos precisar de. Eu tenho uma oração completa? Eu não tenho uma oração completa, entendeu? Elas são subordinadas porque elas dependem uma das outras ali para ter um sentido completo, diferente das orações coordenadas. As orações subordinadas, elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. As substantivas, elas são introduzidas por conjunção integrante, se ou que. Tem que ter cuidado, pessoal, porque o que, ele funciona. O que, ele pode funcionar como conjunção integrante, igual aqui. Eu gostaria que a moça viajasse. Aqui, o que, ele é apenas uma conjunção integrante da nossa oração subordinada. Só que o que também pode introduzir
orações subordinadas adjetivas. Só que lá ele não vai ter função de conjunção integrante, ele vai ter função de pronome relativo. E como que eu sei? Eu tento substituir por o qual, a qual. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu gostaria a qual a moça viajasse? Não tem como, né? Então aqui a gente tem a nossa conjunção integrante, beleza? Se vocês verem uma oração introduzida pela palavra que e vocês querem saber se é conjunção integrante ou se é pronome relativo, vocês fazem essa troca por o qual, a qual. Se trocar, é porque ela não é substantiva, ela é adjetiva. Ela é oração subordinada adjetiva. A oração subordinada substantiva, ela sempre será introduzida por conjunção integrante, beleza? E as orações subordinadas substantivas, elas exercem função de sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto. Por exemplo, aqui, se eu digo é importante. O que é importante? Quem está dizendo que é importante? A gente não sabe quem está dizendo que é importante. Então, essa oração aqui, ela exerce a função de sujeito, porque a gente não tem um sujeito aqui, entendeu? É importante que a moça viaje, que a moça pratique uma ação de viajar, mas a gente não tem aqui um sujeito indicando, beleza? Aqui também, ó. Eu gostaria, eu gostaria que a moça viajasse. Aqui, essa oração exerce uma função de predicativo do sujeito. Por quê? Porque aqui a gente tem o sujeito, eu, gostaria, que é o nosso verbo, que funciona aqui como verbo de ligação, por quê? Porque ele não indica a ação, aqui a gente tem só o predicativo do sujeito. O que o sujeito gostaria? Gostaria que a moça viajasse, entendeu? As orações subordinadas adjetivas, elas exercem a função de adjetivo e elas são introduzidas por pronome relativo, que é o que eu falei para vocês, que é o pronome que pode ser substituído por o qual, a qual, as quais. Olha a diferença aqui para vocês perceberem. Se eu digo os moradores, os quais vivem, entendeu? Aqui eu consigo substituir, então eu sei que essa oração subordinada aqui, ela é adjetiva, porque o meu que, ele exerce uma função de pronome relativo, beleza? As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser explicativas, quando tem aqui, ó, bem parecido com aposto, gente, presta atenção. Fernando, que é advogado trabalhista, é diferente do aposto, por quê? Porque a gente tem aqui o nosso pronome relativo, o qual, e a gente tem também um verbo, tá? É bem fácil identificar. Mas é bem parecido, assim, a função sintática é bem parecida com o aposto, né? Que a gente usa para explicar o termo antecedente. Só que daí a gente vai verificar se tem ali o pronome relativo, beleza? E o verbo também. Orações subordinadas adjetivas restritivas. Essas orações elas funcionam de forma restritiva do termo antecedente. Como assim? Se eu digo os alunos que estudam para a prova são vencedores. Quando eu digo os alunos, não são quaisquer alunos, são os alunos os quais estudam para a prova. Não são os alunos que não estudam, são os alunos que estudam. Então, exerce aqui uma função que restringe, ó, ela delimita, entendeu? A significação do seu antecedente. Então, quando eu digo os moradores que vivem no bloco B,
Eu não estou dizendo quaisquer moradores, eu estou dizendo os moradores do bloco B. Tá bem restritivo, do bloco B, entendeu? Agora, as orações subordinadas adverbiais, elas são orações que exercem a função de advérbio e elas podem ser causais, comparativas, concessivas. Para saber se elas são causais, comparativas, concessivas, condicionais, a gente utiliza o quê? A conjunção. Por exemplo, aqui, já que está frio, ó, a gente tem uma oração subordinada adverbial causal. Já que está frio, vamos tomar sopa. O já que é uma conjunção. Lá no material a gente também tem as conjunções das orações subordinadas adverbiais, beleza? Era só para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, porque eu não tinha feito nenhum vídeo explicando. Vamos à questão aqui no trecho. Sempre que se planeja fazer uma nova vacina, o ideal, quando possível, é utilizar um vírus atenuado, pois geralmente gera uma resposta mais eficiente e duradoura. Observe o uso da conjunção pois. Ele indica uma oração coordenada. Lembra que eu expliquei para vocês? Oração coordenada sindética, que é quando a gente tem as conjunções. Então a gente já sabe. A gente já sabe que é uma oração coordenada sindética. Então a gente só precisa saber aqui o valor dessa conjunção, né? É utilizar um vírus atenuado, pois geralmente gera uma resposta mais eficiente. O nosso pois, ele funciona aqui como uma conclusão, né? Ó, é utilizar um vírus atenuado, pois, concluindo ali, geralmente gera uma resposta mais eficiente e duradoura. Beleza? Lá no material, pessoal, tem todas as conjunções, porque nas provas de português caem sempre, sempre. Quando não tem uma ou duas ou mais questões, mas uma com certeza terá. Então é bom pegar no material em PDF aquelas tabelinhas que tem as conjunções e só ler ali para tentar entender um pouco, porque geralmente a banca coloca uma conjunção e pede para trocar por outra conjunção, e você vai ter que fazer a troca por uma conjunção que não altera o sentido da oração. Então, se vocês puderem olhar o material, essa parte de conjunções, é bom dar uma lida ali uns dias antes da prova também, para não esquecer, porque a gente acaba esquecendo. Beleza, pessoal? Até mais!